Brasil não perdeu o futebol, perdeu a vergonha na cara. Porque o futebol não destruiu o Brasil, foi o Brasil que destruiu o que o futebol representava. Durante muito tempo, o futebol foi a prova de que este país podia ser grande. Foi talento, foi improviso, foi genialidade, foi identidade, foi povo, foi história. O futebol brasileiro não era só um jeito de jogar, era um jeito de existir. Era a tradução de um país que, apesar de todos os seus problemas, ainda conseguia produzir beleza, criatividade, coragem e pertencimento. Mas o problema nunca esteve na bola. O problema começou quando o Brasil passou a romper com a própria alma, quando deixou de acreditar em si mesmo, quando trocou suas raízes pela caricatura, quando trocou a verdade pela propaganda, quando trocou a dignidade pela esperteza, quando trocou a identidade nacional pela submissão cultural. E isso tem responsáveis. Ao longo dos últimos anos, a política brasileira não se limitou a governar mal. Ela trabalhou para enfraquecer a memória do país, para ridicularizar tradições, para destruir referências, para desmontar crenças, para ensinar o brasileiro a sentir vergonha de sua própria história. E o resultado está aí. Um país atolado na mentira, na corrupção, na impunidade, na deseducação e na inversão de valores. Um país onde mais de 100 milhões de pessoas vivem sem saneamento básico, onde milhões sobrevivem sem qualquer perspectiva, onde comunidades inteiras são sequestradas pelo tráfico, onde o crime manda, o cidadão de bem se cala e o Estado finge que governa. Um país que sufoca quem produz, que demoniza o mercado, que multiplica a informalidade, que empurra famílias inteiras para a precariedade e que vê crescer nas calçadas, nas esquinas, nos semáforos, o retrato mais cruel do seu fracasso. População em situação de rua. Depois a gente quer cobrar da seleção aquilo que o Brasil já não entrega nem ao seu próprio povo. Queremos excelência no campo, num país que normalizou a decadência. Queremos raça na camisa, num país que perdeu o respeito por si mesmo. Queremos brilho no futebol, num país que já não consegue garantir dignidade, segurança, educação e futuro para milhões de brasileiros. Essa é a verdade que incomoda. O futebol brasileiro não vai mudar sozinho, porque ele é só um espelho. O campo mostra, mas o problema está fora dele. Está no país que se acostumou ao colapso, no país que aceita ser governado por mentirosos profissionais, no país que aplaude ilusão, tolera corrupção e assiste passivamente à destruição das próximas gerações. E é por isso que o futebol brasileiro só será diferente quando o Brasil decidir ser diferente. Quando o povo parar de aceitar a mentira como método de governo, quando parar de aceitar a corrupção como rotina, quando parar de aceitar o abandono como política pública, quando parar de aceitar que crianças cresçam sem horizonte, que famílias sejam esmagadas pela insegurança e que o país inteiro seja transformado num grande território de resignação. Mudar o futebol brasileiro, portanto, não é só mudar técnico, dirigente ou esquema tático. É reconstruir o país, é recuperar a verdade, é restaurar a autoridade, é valorizar o trabalho, é proteger a família, é reconstruir a educação, é defender a liberdade, é voltar a cuidar dos problemas geracionais como toda nação séria faz. Sem isso, continuaremos cobrando dos gramados aquilo que o Brasil já não consegue produzir na vida real. Porque o nosso fracasso no futebol não começa no apito, não começa na escalação, não começa no técnico. Começa quando a nação perde a coragem de defender a sua própria história. Começa quando um povo desaprende a lutar por si mesmo. Começa quando o Brasil deixa de ser uma nação e passa a ser apenas um território administrado pela mentira. Foi exatamente aí que nós começamos a perder.